Deus. Fique atento e ouça o que Deus tem para falar com vocês. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Poderoso Deus e poderoso Pai, permita que essa palavra vá e que ela produza o resultado para aquilo que o Senhor a enviou. Porque céus e terra passarás, mas a tua palavra não passa, porque é o Senhor quem confirma as palavras do teu servo. A palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas, versículo 25, o título da palavra fala a respeito a parábola do bom samaritano. Aqui no versículo 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o doutor da lei, ele fez essa pergunta para Jesus. No versículo 26, e ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? No versículo 27, e respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para você ver que Jesus respondeu ele que ele tinha que obedecer isso, esses mandamentos. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 28. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverás. No versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Ele fez essa pergunta a Jesus: E quem é meu próximo? No versículo 30, e respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojando e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então eles saquearam o homem, ao ponto de bater e machucar e deixar o homem quase meio morto. O exemplo que Jesus está dando aqui para o doutor da lei é que no versículo 32, e de igual modo também, ele diz aqui no versículo 30, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. O sacerdote, ele representa Deus. Mas Jesus está dando um exemplo desse homem que foi vítima dos salteadores. Machucaram ele, deixaram ele ferido, quase meio morto. E passando o homem de Deus, que representa Deus, viu aquele homem ferido e não fez nada. Ele deixou aquele homem ferido. Por que ele fala aqui sobre as leis que ele deveria de obedecer? E ao teu próximo como a ti mesmo. A gente diz que tem fé, a gente diz que é de Deus, mas a gente nega as obras. A gente diz que tem fé da boca para fora, mas às vezes o servo precisa e a gente não faz nada por ele. Quantas pessoas estão dentro de igreja, morrendo, doentes, e às vezes alguém precisa de ajuda e muitas das vezes não tem, o homem de Deus não tem como ajudar.
A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tem alguém doente na tua casa? Chama os presbíteros da igreja. Mas será que quando alguém que é membro de uma igreja chamar, e até o homem de Deus, e pedir para ele ir na casa dele orar alguém, será que ele vai? Será que ele vai estar disponível? Porque amar o próximo é você fazer a vontade de Deus. Se você é um embaixador do Senhor, você tem que abrir mão da tua própria vida em função da obra de Deus. Então diz aqui a palavra de Deus, aqui no versículo 30, 31, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo passou de largo, viu aquele homem com aquele problema, e ele não fez nada. Simplesmente passou de largo e não fez nada por aquele homem. Quantas pessoas dizem que é pastor, está dentro de igreja hoje? Só cuida da ovelha enquanto a ovelha está com saúde. Enquanto ela está com saúde, se importa. Mas depois, se ela ferir, não liga mais. Deixa ele morrer lá de qualquer maneira. Por que eu estou vindo aqui nesse exemplo? Porque tem muita gente disfarçada de pastor em cima de altar, que diz que é de Deus, mas quando a ovelha precisa, não faz nada por ela. Está negando. É um mentiroso disfarçado em cima do altar. Porque a Bíblia diz, tem alguém doente na tua casa? Chama os presbíteros da igreja. Muitos usam a desculpa de quê? Ah, mas temos que fazer um gabinete. Tem 30 pessoas na tua frente, tem 50, eu não posso ir. Aí depois que a pessoa faleceu, aí ele com toda a reverência, manda uma coroa para representar a igreja. Digno de vergonha. Para mim não é digno de ser pastor. Pastor, então prova. Então prova na Bíblia que o pastor, quando vê a ovelha ferida, não cuida dela. Eu estou falando primeiro aqui, nós estamos falando aqui primeiro, aqui no versículo 31, do sacerdote. Tem um levita também. E diz aqui em João 10, vamos para João 10, vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre o pastor, que diz que é pastor e está fingindo. João 10, versículo 11, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O verdadeiro homem de Deus, ele cuida. O verdadeiro homem de Deus, ele dá vida, ele se importa. Mas o mentiroso que está disfarçado de pastor em cima do altar, que é um mentiroso, ele nega a obra. Ele diz que tem fé, mas ele nega as obras. Olha o que diz aqui no versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, olha só, o cara está em cima do altar, pregador da palavra, mas a pessoa está pedindo socorro, ele não ajuda. O membro precisa de um gás. O membro é dizimista há 1 ano, 10 anos, 20 anos, quando precisa de um gás, não tem. Precisa de um remédio, não tem. Nega as obras. Olha o que diz aqui. O mercenário